Hoje, quando eu estava tomando meu café, o Espírito Santo compartilhou uma palavra no meu coração e eu quero deixar para vocês, que conta a história das parteiras que desobedecem a Faraó. Diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for menino, matai-o, mas se for menina, que viva. Esse texto é muito conhecido e eu gostaria de falar em particular dessas duas parteiras. A história dessas mulheres não começa, se você ler aqui, não começa dizendo que Deus as abençoou e por isso elas decidiram não romper com os princípios. Não. A história começa que elas recebem do rei uma ordem, não foi um pedido, era uma ordem. Quando vocês forem fazer os partos das mulheres hebreias, se for menino, mate-o. Se for menina, pode deixar viver. Nós estamos falando aqui de uma situação que, se o rei descobrisse, né, a maneira como elas estavam se comportando e o que elas decidiram através da orientação que Deus deu a elas, demorem a chegar. Né? Não cheguem rápido para fazer os partos, demorem a chegar, e aí quando o rei perguntar, vocês vão dizer pro rei assim: quando a gente chega, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas, quando a gente chega, elas já tiveram, então aí já nasceu, né? Não tem, quando a gente chega, já tá lá o filho. Isso foi uma estratégia dada por Deus. Mas por que Deus deu essa estratégia para elas? Porque elas decidiram não romper com princípios. Elas já tinham princípios estabelecidos, ainda que isso custasse a vida delas. Elas decidiram não romper com os princípios. E é nesse período que nasce quem? Moisés. Uma outra coisa que é muito interessante nós observarmos, eu anotei aqui, quantos momentos essas mulheres inseriram filhos a famílias. E depois nós vamos ver nesse texto que nós estamos lendo aqui que elas não tinham famílias. Eu fico pensando assim, quantas das vezes elas serviram diante talvez de uma dor? A Bíblia não fala isso. Quando nós vamos lendo e a gente vê o final tão maravilhoso que elas têm, Sifrá e Puá, eu fico pensando, talvez fosse esse o maior desejo da vida delas. Mas mesmo diante do não ter, elas estavam aptas para servir. E talvez até pensava assim, olha, hoje eu tô aqui servindo, mas quem sabe logo é eu que vou estar vivenciando essa bênção da família. Um outro ponto que eu achei muito interessante nesse texto é que quando o rei convoca elas, o rei não convoca qualquer parteira. O rei convoca mulheres parteiras que eram experientes. O rei não podia chegar numa parteira que não era experiente. O rei com certeza chamou aquelas que eram chamada a top das parteiras. Sabe o que isso me leva a entender? Essas mulheres não eram tão novas. Aí uma outra coisa que veio ao meu coração, não importa a idade. Às vezes a gente fica olhando, né? E parece assim, não, mas isso aí não é possível mais não. É possível sim. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Você sabe como que termina a história dessas duas parteiras? Sifrá e Puá. Lá no 20 diz assim: e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte por causa de uma decisão dessas mulheres. O povo não só aumentou, como eles se fortaleceram. E aí o 21 diz assim: e porque as parteiras temeram